Boa noite, meus amigos. Começamos mais uma vez invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Petreucina para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Este é mais um episódio do AI Outspeak, onde damos vida por meio de inteligência artificial a textos antigos de Olavo de Carvalho. Hoje apresento o artigo O Estado e a Razão, publicado no Diário do Comércio em 11 de julho de 2015. Toda ideia que se condensa num chavão torna-se imediatamente estúpida, se é que já não o era desde o início, e por isso mesmo se acomoda tão confortavelmente nesse formato. Há anos ouço falar de enxugar o Estado. À primeira vista parece a resposta lógica natural à constatação de que os problemas do Brasil provêm de a sociedade civil ser muito débil e o Estado muito forte, tão forte que consegue subjugar as organizações da sociedade civil. O PT jamais teria conseguido concentrar tanto poder sem a ajuda da OAB, da CNBB e de milhares de ONGs que, nascidas da iniciativa social espontânea, acabaram se transformando numa espécie de funcionalismo público informal. O sujeito vê isso acontecendo e exclama: enxugar o Estado. Parece sensato, mas há um problema. Quem enxugará o Estado? O próprio Estado. Enxuga-se privatizando, e na medida em que privatiza, cria uma rede de cumplicidades privadas que estenderão o poder do Estado, agora anônimo, informal e quase invisível, até os últimos confins da vida social. Tudo converge no sentido da constante histórica descrita por Bertrand de Jouvenel no seu clássico Du Pouvoir, Histoire naturelle de sa croissance. Haja o que houver, façam os seus inimigos o que fizerem, o poder do Estado sempre cresce. Cresce quando centraliza, cresce quando se divide e se dispersa. Cresce quando faz e quando desfaz. Cresce agindo e cresce dormindo. As análises liberais correntes que repetem ad nauseam o grito de alerta de José Ortega y Gasset. É o maior peligro, el Estado, estão certíssimas, no essencial, mas pecam por imaginar que o poder crescente do Estado se baseia sobretudo em mecanismos materiais de controle, como o monopólio da força física ou da economia. A grande força do Estado moderno não está nisso, mas em algo que Hegel percebeu melhor do que ninguém. O Estado é a mais vasta e complexa criação da inteligência humana, a encarnação suprema da razão. Comparado à organização estatal, mesmo o conjunto das ciências existentes não passa de uma mixórdia de teorias contrapostas, grupelhos em disputa e preferências irracionais. Cada ciência pode ser muito racional no seu próprio terreno, mas não existe nem pode existir uma articulação teórica integral, uma organização interna e científica do conjunto das ciências. O único princípio unificador desse conjunto é de ordem administrativa e burocrática. É o Estado. Tanto que uma teoria científica, por mais cientistas que a endossem, só adquire a autoridade pública de uma verdade universalmente reconhecida quando vem a ser absorvida pelo Estado e incorporada na legislação. Acima da comunidade científica, acima da opinião pública mais letrada que se possa imaginar, o Estado é o juiz supremo e final de todos os conhecimentos humanos. Contra uma entidade assim constituída, em vão esperneará o economista argumentando que a economia liberal é mais eficiente do que uma economia estatizada, pois a economia não passa de uma ciência, entre outras, e nenhuma ciência poderá jamais se sobrepor ao conjunto de todas elas, no topo do qual brilha a razão encarnada no Estado. O Estado torna-se assim o juiz último de todas as questões humanas, e não somente daquelas assinaladas na definição jurídico-formal da sua área de competência. A consequência prática é que mesmo aqueles que desejariam ardentemente diminuir os poderes do Estado não veem outra maneira de fazê-lo senão por meio do próprio Estado, e suas belas intenções acabam sendo trituradas pela máquina da racionalidade estatal. Agora mesmo no Brasil, quando tantos se queixam do Estado comunopetista invasivo e onipotente, não enxergam outra maneira de livrar-se dele, senão pela disputa parlamentar e judicial, pela reforma das leis e instituições e, em suma, pela ação dentro do Estado. Com isso, a sociedade civil torna-se ainda mais fraca,
mais incapaz de organizar-se e agir. Esse círculo vicioso não será quebrado enquanto o monopólio estatal da razão não for desmascarado. Como fazer isso é tema que ficará para um artigo vindouro.